Olá pessoal, sou Rodrigo Fercinetti, estamos aqui em mais um Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. No episódio de hoje, eu acho que nós não poderíamos finalizar esse ano maravilhoso, ano de estreia do Pod Brasil, de uma forma diferente como essa. Estamos aqui com Evandro Grilli, que durante o ano aí estivemos juntos em vários episódios, mas hoje a presença especial é desse queridíssimo Marcelo Salomão, nosso professor, nosso presidente, e Dr. Brasil Salomão, o nosso fundador. É aqui que a nossa história começa. Então, um dia, eu diria que emocionante para todos nós, que certamente ficará eternizado dentre vários outros registros que nós temos o prazer de ter. Não poderia deixar de ser diferente, Encerrarmos o ano de 2024, um ano de muitas dificuldades, de muitos obstáculos, mas sempre de muitas vitórias, Conseguimos chegar ao final de mais um ano, atingindo uma série de objetivos e traçando novas metas para o ano vindouro. Então, antes de ouvir os nossos convidados nessa bancada de hoje, eu vou passar a palavra primeiro para o nosso querido Dr. Evandro Grilli. Depois nós começamos aqui esse bate-papo gostoso e descontraído que certamente será imperdível. Só para saudar o Brasil, começamos o ano de 2024 aqui no primeiro episódio do Pod Brasil, eu, Marcelo e Rodrigo. E estamos terminando 2024, eu, Marcelo e Rodrigo aqui, que tivemos a missão ao longo desse ano de sermos os âncoras aqui, do Pod Brasil. Acho que o Rodrigo teve em todos, eu não estive em alguns. Não, faltei. Faltou também? Marcelo fez alguns sozinho, você Mas também. A gente começou os três juntos e termina os três juntos aqui, mas de uma maneira muito especial, recebendo o Dr. Brasil Salomão. Eu até brinquei aqui que é o nosso especial de fim de ano da rede Pod Brasil de televisão. Já vi tudo. Vai ter que puxar o microfone e colocar de novo. São tantas emoções. Brasil, seja muito bem-vindo aqui. Eu me sinto aqui na nossa sala lá da Rua Visconde de Inhaúma, 1315, onde praticamente, para mim, pelo menos, tudo começou. Você já estava na estrada há bastante tempo, mas foi onde ali eu e o Marcelo dividimos a mesa como estagiários, junto com o Zé Luiz, que esteve aqui dias atrás também, numa conversa maravilhosa com a gente. E muito bom te receber aqui, para a gente encerrar essa primeira temporada do Pod Brasil. E o Marcelo, vou deixar com ele aí a primeira fala, a primeira provocação para o nosso convidado, Provocação? Meus queridos, que delícia. Que rufem os tambores. Que bom estar com o nosso time que assiste o Pod Brasil. Chama Pod Brasil por causa do meu pai, do nosso fundador, porque a vida dele, a vida do escritório, as pessoas entrando aqui. Pode fazer isso, doutor Brasil. E o bacana é essa sequência toda de gerações de amigos e irmãos, como vocês dois, que compõem a diretoria executiva, Evandro e Rodrigo. Ontem eu dei uma entrevista e me perguntaram qual que é a diferença. Olha que interessante, uma entrevista para uma grande empresa do Brasil, querendo conhecer o escritório, mas querendo saber o lado pessoal. E perguntaram qual que era a diferença do escritório. E eu falei, esse é um escritório de amigos. Se eu te disser que nós somos melhores, porque o escritório é competente na parte jurídica, isso é obrigação de qualquer escritório. Está cheio de escritório competente. Aliás, é uma obrigação de qualquer escritório, pequeno, médio ou grande. Meu pai sempre ensinou isso para a gente. Quando você se coloca numa posição de defender o direito de alguém, você tem que ser muito bom naquilo para cuidar. E isso vale para toda profissão. Paizão, que delícia a gente fazer esse. Não preciso nem dizer que é a história da minha vida. Estava lembrando o Evandro falando aqui, da gente começar, e foi onde nós começamos a vida jurídica. Na Visconde de Inhaúma, mas eu pude acompanhar o meu pai desde o primeiro escritório. Sim. E aí eu vi, talvez aqui, não antes de fazer a primeira pergunta, mas dizer quem é esse homem. Esse homem nasceu numa salinha no prédio Padre Euclides, escritório. Dessa salinha, aonde eu via de um apartamento pequenininho, com minha mãe, sem família aqui, sem funcionários, o meu pai abrindo primeiro o escritório, e fui e aprendi que só com muito estudo e com muito trabalho se chega a um escritório desse padrão que a gente tem a honra de estar sócios juntos. E a minha pergunta, paizão, de todo amor, esse é um escritório diferente, é um escritório que tem um grupo de orações, esse é um
um escritório que reflete, que tem um grupo de teatro, hoje o Henrique conduzindo, mas que pensa nas pessoas. Em que momento, pai, você entendeu que devia sair da parte de um funcionalismo para uma geração, seu pai, vovô e vovó, ambos com essa formação, e o que dava segurança naquela época, uma cabeça de segurança. Em que momento você, e por que, decidiu sair da vida pública para vir da vida privada? Se você precisou de algum impulso, algum gatilho, ou foi uma constatação sua que estava dentro do seu DNA? Bom, obrigado pelo convite, eu estou muito contente, estou emocionado. Doutor Rodrigo, doutor Evandro, Marcelo. O escritório hoje é o sucesso que é, evidentemente, tem a cor, o sabor, o cheiro de vocês, tanto do crescimento que veio até aqui, como que vem pela frente. Então, muito obrigado pelo convite, pela gentileza das palavras que fizeram. O filho, eu resolvi ser advogado com 8 anos de idade, morando em Monte Aprazível, uma cidade pequena, rua de terra, uma delícia, descalço para o grupo escolar, tinha que lavar o pé antes de entrar na sala de aula. E um dos colegas de classe, o Moacir Fernandes de Oliveira, o pai era o único, talvez, advogado da cidade, doutor Jaime. O Moacir frequentava a minha casa, eu frequentava a casa do Moacir, e o pai dele tinha uma placa, uma casinha térrea de esquina, de prata, algum metal, Jaime Martins de Oliveira. E eu achei aquilo o máximo, eu queria ser advogado para ter uma placa. Eu não sabia o que era advogado, não sabia o que o doutor Jaime fazia. E passei a convicção de que deveria ser advogado. Por necessidade, fui fazer o curso de Direito, por necessidade de manter o curso com alguma economia, prestei concurso no Estado, fiz carreira, fui coletor estadual de Ribeirão Preto, uma cidade que arrecadava bilhões, fui chefe de posto fiscal de cidades pequenas aqui na região, e morávamos realmente na primeira Coab de Ribeirão, onde você nasceu, sua mãe e eu. Ela era professora primária, largou quando você nasceu para cuidar, porque não tínhamos ninguém. E um dia o Caio, um empresário daqui de Ribeirão, que trabalhava com sorteio de caminhões, ele inovou isso no Brasil, ele fazia sorteio em várias cidades do Brasil, campos de futebol. Ele apareceu em casa no fim da tarde, e lá no BNH da Meira Júnior, e estávamos a Lucilene, eu, sua mãe e eu, e ele falou: olha, eu sou empresário, sou bem sucedido, tenho 2 filhas pequenas, mas sou considerado marreteiro, por causa da profissão que eu faço. E eu não quero deixar isso para as minhas filhas. Então eu vou fazer direito, vou entrar na faculdade, mas eu preciso de alguém que já comece o escritório. Eu garanto que o senhor ganha até o escritório poder pagar. Eu falei: e aí, Lucilene, é o meu sonho batendo a porta, era o meu sonho. No dia seguinte eu pedi exoneração, não pedi afastamento ou remuneração. O Caio alugou essa sala no Padre Euclides, era só a sala, o eventual cliente ficava no corredor. Abrimos, não tínhamos nem telefone, o telefone foi alugado, um 330, eu jogo no bicho nesse número até hoje, nunca deu. E no dia seguinte, bateu a porta do escritório, Francisco Camilleri, dono da Bela Cecília, era o único restaurante de Ribeirão, bem no centro da cidade, na Barão, esquina com a General, que vendia o frango assado, aquelas televisões de cachorro. Sábado e domingo fazia fila lá para comprar o frango assado. E toda a família Papa Camilleri trabalhava. E ele falou: Brasil, eu estou numa situação difícil. A vida toda vocês compraram lá, porque o posto fiscal era encostado à Bela Cecília. Sempre compraram, nunca me falaram nada. Agora veio um pessoal de São Paulo e eu fui multado violentamente. Realmente, era alguma coisa assustadora. Fui no posto fiscal, falei com o chefe do posto, à época o doutor Fábio Moscoliato,
Ele falou, olha, realmente não é o nosso entendimento, mas é o entendimento de São Paulo, no estado todo, mas o Brasil acabou de pedir exoneração e ele conhece isso aí. E ele bateu na porta do escritório, viu o auto, achei que dava defesa, eram 3 autos de infração, e pagou, ofertamos honorários. O Caio nunca teve que colocar 1 centavo. Já pagou aquele dia. No primeiro dia, pagou 1 ano todo do escritório, porque eram valores muito altos. E essa ação teve muita repercussão. Então, foi por isso que eu saí do Estado. Doutor, o senhor só me permita uma intervenção. Nós temos várias conversas nesses anos que eu tive o prazer de conviver e ainda dentro dessa notícia do surgimento do escritório, nós estamos falando de 69, Foi. né? E 68. 68, né? Depois, como empresa que Como virou empresa 69. que foi 69. Mas também tem uma questão técnica muito importante nesse período. O senhor era fiscal, né, do Estado, trabalhava na fiscalização. O ICM tinha acabado de surgir no Brasil, né, através da emenda número 18, em 65, uma alteração na Constituição de 46. O senhor tinha todo um preparo, né, para tratar do assunto. O senhor vai para a iniciativa privada, então, em poucos anos de concretude do ICMS, como uma bagagem tremenda. Eu estou destacando isso pelo seguinte, eu acho que na nossa vida nós temos que aproveitar a oportunidade sempre. O senhor tinha um sonho, a oportunidade apareceu, né, através do Caio, e eu acho, nós que conhecemos o senhor sabemos a gratidão que o senhor tem pelo Caio, né, que ajudou o senhor a fundar, só que a importância de você estar preparado do ponto de vista de competência técnica para aproveitar as oportunidades. Isso pesou. Em 1966, no dia 31 de dezembro, o Estado de São Paulo publicou a lei ordinária regulamentando essa constituição da ditadura militar, que tinha mudado. E o fez de surpresa. A partir do dia 2 de janeiro, sumia o imposto sobre vendas e consignações, que era acumulativo, e entrava o ICM tentando copiar o IVA da Europa. 6 meses antes, pouquíssimos funcionários públicos estaduais faziam o direito. Nós éramos 6, fomos convidados para fazer um curso, para conhecer o imposto que iria entrar. Então, quando chegou no dia 2, 3 de janeiro, eu já sabia a barbaridade que era a mudança. E os contadores, evidentemente, foram à coletoria, foram ao posto fiscal, desesperados. E eu fui orientando, eu tive essa paciência de orientar, explicar, houve erro, houve autos de infração à vontade. Então, quando eu saí, eles já sabiam que eu tinha conhecimento dessa área do ICMS. E eu visitei, então, os escritórios, comuniquei que eu tinha saído e que podia atender, e aí foi uma enxurrada de serviços. Exato. Evidentemente, um varejo, empresas pequenas, padarias, bares, restaurantes, mas eu sempre gostei de varejo na advocacia. Evidentemente que o escritório tomou outros caminhos hoje, mas realmente esse fato foi preponderante também. Mas eu saí pela proposta do Caio, e isso eu aproveitei essa formação e a orientação que eu tinha dado aos contadores que contavam com a minha conhecimento da matéria, e foi realmente o cavalo passou arriado. De alguma forma, eu sou católico, acredito muito. Alguém realmente me ajudou muito. E a força que a minha mulher... A gente sempre conta, mas eu acho importante a gente destacar esses aspectos, porque esse ano mesmo, em vários episódios, nós, direto e indiretamente, tocamos nesse assunto. Muitas pessoas chamam de sorte, acaso, né? E eu não acredito, eu acredito muito em trabalho. É óbvio que tem sempre uma luz divina que passa para o nosso caminho, mas eu acho que essa luz divina, ela passa para todos. É isso que eu tenho dito, as oportunidades, as alternativas, elas passam para todos. A dificuldade, muitas vezes, é da pessoa não enxergar
essas oportunidades ou não estar preparado para aproveitá-las. Então, quando eu sempre faço uma reflexão da vida do senhor, e eu falo isso pelos 4 cantos do mundo, né? O senhor é um empreendedor, assim, por natureza, é uma pessoa otimista por natureza, mas sempre a necessidade de estar preparado, né? Daí o aprendizado contínuo. Aliás, só fazendo um breakzinho aqui, o Pod Brasil, ele é uma versão contemporânea do Sejur, que é o nosso Centro de Estudos Jurídicos, o Centro de Estudos Jurídicos Brasil Salomão, uma criação do Dr. Brasil, onde, né, os advogados, eles sentavam, conversavam, debatiam sobre questões afetas ao direito e também de interesse geral da nossa sociedade, né? Assuntos relacionados à psicologia, engenharia, política, enfim. Então, é importante sempre deixar esse destaque aqui. Não vou poder, desculpa. Essas falas não vou poder, vou ter que entrar em 2 pontos. Deixa eu falar só uma coisa, uma história da placa, como o mundo dá voltas, interessante. O Moacir tinha um irmão mais novo, o Regis, que foi juiz, magistrado, desembargador, presidente da Associação Latino-Americana de Magistrados e professor na Faculdade de Direito de São Paulo. E ele lançou um livro sobre direito tributário e direito econômico. Me ligou se podia, aqui em Ribeirão, usar o escritório, que estava vendendo muito. E então cedemos o auditório, ele veio muita gente, foi muito bom. E eu contei para ele a história da placa durante o evento. Falei, olha, a placa está comigo, eu vou te mandar de presente. O senhor tem a placa? Isso, não. Depois ele me falou que o Moacir, o irmão que é advogado, que foi meu colega, é advogado em São Paulo até hoje, advogado discreto, interessante o escritório dele. O resto falou, está com o Moacir, eu não tive coragem de ir lá e buscar. Mas um dia eu te mando a placa. Olha isso, já fica registrada essa promessa aqui, o Dr. Regis, né? Regis Fernandes de Oliveira. Grande pessoa, magistrado, um advogado também, né? Professor do Lago de São Francisco. E depois, e da nossa faculdade. Excelente, já nos visitou já algumas vezes. Já. Olha, é o jeito que ele ensina. O negócio de sorte, quanto mais ele trabalha, mais sorte ele tem. Mas é que o meu pai ensina pelo exemplo. Então, é muito interessante para como filho, como sócio. Isso que o Rodrigo falou é muito importante. Meu pai continua estudando todo dia até hoje. O meu pai vai aos congressos até hoje. A última vez que foi ao congresso, o IDEP foi homenageado como o estudante, olha que interessante, o estudante, então advogado, então dono de um escritório desse, sócio, como que foi em todos os congressos. Foi homenageado porque ele continua estudando, dando esse exemplo. E o outro exemplo, em jogo de bicho, ele é horroroso, né? Quer dizer, ou a gente trabalha, ou muda de número. Se tivesse acertado, talvez precisasse trabalhar esse tanto. O exemplo dele é no trabalho, não é no jogo, né? No então, até teria facilitado. Mas, Brasil, era os 2 pontos. Você fala aí, né? O escritório hoje... Sim, nós tivemos, talvez, a sabedoria de amplificar, de entender a forma pela qual você advogava e tinha um negócio jurídico de advocacia e talvez era a nossa missão trazê-lo para o momento de hoje, enfim, ok. Mas quando a gente chegou aqui, eu, Rodrigo, Marcelo, o escritório já era um sucesso, né? Esse sucesso não foi a gente que fez o sucesso, a gente amplificou o sucesso, né? Eu já ouvi você dizer e concordo contigo que a geração da frente também veio muito preparada, se preocupando com estudos, que também foi um exemplo que você nos deu, né? Então, assim, estudar também foi um exemplo que a gente pegou de você. Na sua visão, assim, o que uma pessoa que escolhe o direito como profissão e a advocacia, porque quem se forma em direito pode ser várias coisas, né? Juiz, promotor, procurador de Estado, mas um advogado, que ele precisa ser para ser um advogado vencedor? O que você acha que faz a diferença? O fato dele fazer um curso que ele gosta, evidentemente é uma qualidade, mas não é suficiente para ser um bom advogado. Ser um bom advogado é gostar do que faz, é gostar da advocacia, ter projetos ligados à advocacia. E, evidentemente, procurar escolas de nível melhor.
Sou favorável que haja escola em cada esquina desse país. É melhor que bar, que jogo, etc. Mas nós não temos professores para esse volume de escolas. O Brasil tem mais faculdade de direito que todos os outros países do mundo juntos somados. Então, não temos professor. Então, o problema é escolher escolas que sejam capazes de efetivamente ensinar que o direito é uma ciência, que é uma ciência que exige cultura muito grande. Então, a recomendação que eu faria é essa: escolher escolas melhores, por mais difícil que sejam os vestibulares, e estudar, ter certeza de que gosta daquilo. Estando na escola, então aí eu daria um palpite, passando já por 2 ou 3 etapas, conhecendo 2 ou 3 matérias, sentir com qual aquela teve mais afinidade e se dedicar mais àquela profundamente, porque não há mais lugar para o generalista no direito, nós temos que ser especialistas, tem a cultura geral, mas então se dedicar a uma matéria. E hoje, matérias tributárias sempre será importante, penal sempre será importante, ambiental sempre será importante. Todo direito repressivo que gera sanções, que gera obrigações e que é fiscalizado por um Estado não raro arbitrário, será sempre um ramo econômico do direito. Mas só faça um desses se gostar. Eu tenho uma outra questão envolvendo isso, né? O Evandro perguntou desse perfil, né, do jovem que quer procurar advocacia. Eu já vou emendar uma outra pergunta. O que o senhor acha nesses 55 anos que mudou na advocacia? O que ficou melhor? O que ficou pior? O senhor que transitou, que eu acho que talvez esses últimos 50 anos, as alterações foram tão profundas que nós não tivemos na história um período com mudanças tão drásticas. E o senhor viveu tudo isso. Então, nesse período de 50 anos, o que o senhor acha que mudou e o que ficou melhor e o que ficou pior? Olha, o que ficou melhor é que a advocacia virou um negócio. Deixou de ser meramente uma profissão de honra, por isso que nós recebemos honorários, para ser um negócio. Sob esse aspecto, acho que a advocacia abriu um leque de opções que não havia à época que muitos da minha geração e algumas posteriores se formaram. Eu vejo a melhora por aí, evidentemente, os recursos hoje de internet e outras tecnologias que permitem uma série de acessos e andamento a processos, facilitando muito a vida do advogado. Por outro lado, eu vejo como pior e muito ruim um sistema legislativo nosso que vem sendo feito nos últimos 20, 30 anos, esquecendo o direito propriamente dito, o direito civil, o direito escrito, o direito substantivo, como os romanos falavam, para viver às custas e à margem de um direito chamado processual, que é uma óbice ao exercício da advocacia, mas é óbice, sobretudo, do acesso do cidadão aos tribunais superiores e aos próprios juízes de primeira instância. Vejo uma limitação muito grande, vejo uma perda de qualidade do Poder Judiciário como um todo, apesar dos grandes nomes, os grandes mestres que temos, deixou de ser uma vocação para ser uma profissão. Então, a maneira que eu vejo. Excelente. Minha vez? Você? Eu tenho uma que me ocorreu aqui. Você nos ensinou primeiro esse fato de que temos que estudar e virar uma referência, ser reconhecido pelo mercado, ser reconhecido pela equipe, agregar na parte jurídica, agregar na boa parte, como é o caso do Evandro e do Rodrigo, com o perfil de gestão, porque não é porque é um extraordinário advogado que vira um grande gestor. Talvez os escritórios passem por esse impasse, não é um escritório menor, um escritório maior. A gente aprendeu isso aqui com a sua lição. Porque você tem esse perfil, você tem um DNA muito completo e muito raro, que não ensina em faculdade de direito, ou pelo menos não ensinava.
Agora, eu aprendi uma coisa com você na parte jurídica, que foi das mais fascinantes. Foi o privilégio de acompanhá-lo nessa parte acadêmica, nos congressos, nos cursos, saber quem eram os grandes pessoas. Então, assim, não deixe de ouvir o Geraldo Taliba, não deixe de ouvir o Topavares, não deixe de ouvir o Celso Antônio, Paulo de Barros Carvalho. Então, eu fui vendo esses grandes mestres muito novos. Só que aí eu fui assistir meu pai fazendo sustentação oral, e me veio ouvindo vocês, sustentação oral. E muito novo, dentro desses privilégios, foi te acompanhar vendo as sustentações orais. E era assustador. Alguns pontos naturais dele, que todo mundo, do porteiro ao presidente do tribunal, cumprimentava meu pai com a mesma elegância, com a mesma alegria, com o mesmo sorriso, como meu pai sempre retribuiu. Aí ele chegava para a sustentação oral e a gente viajava junto. E como ele disse, as pessoas não sabem. Quando ele começou, como ele disse, eu nasci no Macoab, a gente ia de ônibus, eu ia de ônibus com ele fazer a sustentação. E os clientes elogiavam muito, porque ele fazia o relatório, então ele ia fazer 6 sustentações orais. Quando cobrava do cliente, ele punha 1/6 da passagem do ônibus, e o cliente sentia a parceria do escritório, que se ele quisesse cobrar 6 passagens, ele cobraria de cada um. Mas o que me pegava? A hora que ele chegava, ele lia os processos na hora. 6, um dia era comum para ele. No tribunal, geralmente você vai fazer uma sustentação. Aí ele pegava um bloquinho assim, para cada sustentação oral, cada bloco ele fazia as anotações, eu olhando. E eu como estagiário, assim, leu o processo. Eu estava na página 5, ele já tinha lido o outro inteiro e had feito as anotações. Aí ele pegava o outro e ia para a sustentação oral. E num ele chegava num tom mais ríspido, num outro mais caloroso, no outro dedicando a explicar a atividade. Nesse dos padeiros que ele falou da primeira, foi importantíssimo mostrar que, diferente do que o Estado achava, que o tanto de farinha, de sal e açúcar virava tantos pães. Não, pães, você perde um tanto no processo. Então, ele tinha um conhecimento de cada caso profundo, da aplicação do direito e a parte pessoal de dar o show com a entonação dele. Conta pra gente o que foi a sustentação oral para você e o que você entende que muda nessa atuação de fazer a sustentação oral para os clientes. A sustentação oral, a maior parte das vezes, eu fiz, evidentemente, no Tribunal de Impostos de Taxa do Estado de São Paulo e no antigo Conselho de Contribuintes, que hoje é o CARF. No Poder Judiciário, toda a matéria tributária era no Tribunal de Alçada, que era um tribunal, não era de desembargadores, era de juízes encaminhando para serem desembargadores. Mas eu cheguei a fazer 17 sustentações num dia. Eu sempre achei aquilo importantíssimo, porque era possível destacar para os julgadores, tanto os administrativos, que são juízes, como os dos tribunais de carreira, aspectos que passariam sem chamar atenção e o contribuinte seria condenado. Isso sempre foi muito importante, porque o fiscal que fazia o auto não estava lá. Então, eu ganhava com a ausência do fiscal, não era omissão, era a regra que ele não comparecesse. O representante fiscal ia conhecer o processo praticamente na hora. Então, isso me ajudou muito. E no Tribunal de Alçada, nós tivemos a felicidade de encontrar juízes moços muito interessados na matéria tributária, e alguns chegaram até a consultar. Eu cheguei até a receber processo para dar sentença. De pessoa amiga, tinha sido contemporâneo na PUC, depois na pós-graduação, e esses fatos também. Quando o Alçada foi incorporado pelo Tribunal de Justiça, isso se diluiu. Mas eu acho que o advogado precisa fazer sustentação. Brasil. Precisa. Pensei que você tinha encerrado. Não, velho. Eu fiquei vendo, esses dias a gente inaugurou o nosso memorial aqui, né? Com objetos antigos do escritório, lindo, né? Lindo. Quem quiser conhecer, basta nos procurar aqui, será um prazer recebê-los. E eu fiquei fazendo uma viagem no tempo ali, né? Eu chego a 35 anos de escritório agora em dezembro, e eu me deparei com uma maquininha de escrever verde que tem ali, que ela ficava nas salas de atendimento lá da Visconde de Auma 1315, onde hoje é o cartório, em frente à Recreativa, que vai virar Sesc, né? Algumas coisas mudam. E eu estava lembrando aqui de coisas que eu vi como seu estagiário naquela sala de atendimento, assim. E se eu pudesse dizer assim, o que na advocacia o teu pai mais inovou?
foi na forma de atender o cliente. Acho que você reinventou a forma de atender o cliente. Hoje, como diretor do escritório, gestor, nós três aqui, coordenadores e mentores do nosso Comitê de Inteligência de Mercado, que esse ano está fazendo um trabalho muito legal, com quase 40 jovens advogados, tentando explicar como é que é o nosso... Mas você inovou no jeito de atender. Não foi uma vez que eu vi isso várias vezes. Clientes que chegavam desesperados, alguns chegavam chorando, às vezes vinha a família, chorava a mulher, chorava o filho, chorava a tia, até o gatinho ficava com cara de triste no colo. Teve cliente que já veio com gato no atendimento. E o que você fazia com aquelas pessoas? Eu, obviamente, tenho a minha visão da história e a minha opinião, mas eu queria ouvir de você. Porque é você que estava do outro lado da mesa ali e falava coisas, fazia coisas e transmitia confiança, às vezes até em excesso. O que você fazia? Porque o cara ia embora dando risada. A família ia embora encorajada e sabia que podia encontrar ali em você alguém que ia resolver o problema deles. Qual era a mágica? Conta pra gente. Olha, eu gosto de pessoas. Eu falei isso recentemente numa reunião nossa. Gosto de pessoas, gosto de conhecer, gosto de conversar. E tenho paciência de ouvir. Eu tinha muita paciência para ouvir. Eu era capaz de ficar 1 hora ouvindo sem falar uma palavra. E isso era importante. Mas muito desse crescimento, dessa procura, dessa tipo de empresa, ou pessoas físicas, ou famílias que procuravam, se deveu ao fato de que, quando o senhor falou em inovação, quando eu me formei e resolvi ser advogado, graças à oportunidade que o Caio deu, Ribeirão tinha 6 grandes escritórios, altíssimo nível, um em Sertãozinho. O doutor Estrina era o papa na advocacia tributária. Quando eu trabalhava no Estado, eu guardava todas as defesas que ele fazia, porque realmente ele era um monstro da advocacia. E, então, quando eu tinha essa oportunidade, tive a oportunidade de sair, eu falei, não, nós vamos fazer diferente, nós vamos atender sábado, domingo, de manhã até à noite. Então isso fez uma diferença muito grande, porque esses escritórios abriam às 10 e fechavam às 4. Eram realmente soberanos da advocacia. Lógico que com uma qualidade mais milhões de vezes superior à minha. Mas faltava o se dar ao cliente, se dispor de atender, atendia na minha casa. Esse fato foi preponderante. Então, capacidade de ouvir. Eu acho que o advogado tem que ter paciência de ouvir. Ele não pode interromper quem está falando. Quem está falando vem nos procurar com um problema. Nós temos que estar ouvindo qual é o problema, sentir o âmago do problema e, se tivermos conhecimento, oferecer alguma perspectiva de ganhar, de amenizar, de protelar, enfim. Então, eu acho que os méritos foram esses dois. Abertura 24 horas por dia, sábado e domingo, e capacidade de ouvir. Isso eu acho muito interessante, né? Vamos chamar de acesso, dar o acesso, né? Aliás, muitas profissões hoje recebem críticas da sociedade em geral porque não permitem o acesso. E hoje está muito fácil o acesso com o WhatsApp, mas eu vou voltar alguns anos atrás, o escritório, ele sempre colocou nos seus contratos, né, que os atendimentos seriam feitos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Me lembro até hoje, quando eu aqui cheguei, que eu me deparei com isso. Nós sempre fomos, não vou dizer obrigado, porque não é essa a expressão, sempre fomos instruídos a fornecer os nossos telefones. Não existia celular também, aí você tinha que fornecer o telefone fixo da sua casa. Mas era obrigado. Exatamente. Não, vamos dizer que instruídos, né? É uma forma mais mansa de dizer. Então, eu acho que essa questão do acesso, o Evandro falou muito bem, né? Essa forma de respeitar o cliente e tentar atendê-lo no momento que ele mais precisa, eu acho que é um ponto que marcou muito, né? E fazemos questão de repassar essa lição que nós aprendemos
para frente, porque é um dos pilares do nosso escritório, né? É óbvio que nós temos muitas pessoas que passam por aqui, não se adequam, são ótimas pessoas, temos um contato incrível, mas para permanecer aqui ela tem que ter esse DNA, vamos chamá-la, precisa... Mas eu queria aproveitar, eu queria sair um pouquinho fora do mundo jurídico agora, porque existe um Brasil fora dos nossos pilares aqui. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da infância do senhor, quem foi o Brasil pequeno, arteiro, que a gente sabe, né, que passou parte da sua vida lá em Monte Aprazível. Acho que é bacana o senhor contar um pouquinho a história do nome do senhor, Brasil do Pinhal, do Pereira Salomão, né? E até chegar na nossa querida Dona Lúcia, até o senhor conhecer a Dona Lúcia, certamente mudou a vida do senhor, né? O senhor faz questão de dizer isso para todo mundo. Então fala um pouquinho, para a gente deixar isso registrado, um pouquinho, guardar um pouquinho de quem foi o Brasil. Indiscreta pergunta, mas vamos lá. Meu pai era funcionário público, nós morávamos em Pinhal, eu nasci em Pinhal, a cidade chamava Pinhal, hoje é Espírito Santo do Pinhal, e então meu pai quis homenagear o país e a cidade, pois Brasil do Pinhal, Pereira da minha mãe e Salomão do meu pai, que são libaneses, imigrantes, etc., como era comum na época. Com 3 anos de idade, meu pai foi removido para Campinas. Houve algum problema político, alguma coisa, mas foi muito melhor, porque minha mãe era professora primária, foi para um grupo escolar mais categorizado em Campinas, etc. Em Campinas eu fiquei até o 1º ano do grupo escolar, eu fiz os primeiros 6 meses do grupo escolar. Aí, como meu pai detestava Adhemar de Barros e alguma coisa chegou ao conhecimento, ele foi removido para Monte Aprazível. Saí da 2ª maior cidade do estado de São Paulo e fomos morar em Monte Aprazível. Mas foi um paraíso. Lá eu fiz metade do 1º ano e até a 4º ano do grupo escolar. Foi uma infância muito feliz. Meus pais, pessoas muito trabalhadores, honestos. Meu irmão, melhor amigo que alguém poderia ter na vida, o P, felizmente todos já falecidos. E quando fui entrar no ginásio, Monte Aprazível não tinha ginásio do Estado. Tinha só um ginásio que chamava Colégio Dom Bosco, era de um padre, um colégio famoso. Meu pai foi removido para Araraquara, passou uma irmã dele, minha tia, se elegeu vereadora em São João da Boa Vista, a tia Sara, e era do partido do Adhemar. E ela conseguiu tirar meu pai de Monte Aprazível, que era o sonho da minha mãe. Para eles a cidade era horrorosa, né? Para mim era um paraíso. Descalço na rua, jogava futebol na rua, passava boiada na frente à casa. E fomos morar na Araraquara, mas aí eu tive que fazer, naquela época, era seleção, para entrar no ginásio. Araraquara tinha só um ginásio e atendia 6 cidades, Taquaritinga, Matão, enfim, o entorno ali de Araraquara. Só tinha um ginásio do estado. Então, era um exame de seleção, de admissão chamava. Muito concorrido. Mas o grupo escolar em Monte Aprazível era muito bom, como eram os grupos escolares do estado. E eu consegui entrar, fiz a primeira série em Araraquara, um ginásio dificílimo, Bento de Abreu. Tenho amigos até hoje de lá, aqui em Ribeirão, médico. Somos muito amigos, lembramos gostosamente de Araraquara. Aí meu pai, a pedido dele para fazer carreira, tinha um cargo melhor em Ribeirão Preto e ele escolheu Ribeirão e nós íamos morar aqui. Então eu fiz a 2ª série de ginásio do estado aqui no Tonel Mota e novo exame de admissão. Mas aí já, 2º ano... Faz uma baita escola, né? Mas o Bento de Abreu também. Os ginásios do estado eram qualificados. Mas aí já era mais fácil, porque o 2º ano eram poucas vagas, mas pouquíssimos candidatos que vinham de fora também. Ainda no afã de carreira, removeram meu pai para Rio Claro.
Então eu fiz a terceira série no ginásio. Aqui foi no Antônio Mota, em Rio Claro, no Joaquim Ribeiro. Não dava nem tempo de ter amigo, né? Eu não tenho âncora em alguma cidade. Fui um cigano involuntário, porque eu era levado de roupão. Isso era muito ruim, porque cada vez que eu chegava numa cidade, o grupo já estava constituído. O que me permitia, que eu adorava jogar futebol, e eu logo então entrava na turma do futebol, jogava, me virava. Enfim. Em Rio Claro, o técnico do Velo me viu uma vez, era o Velo Clube, Velo não sei Clube, se claro. Freguês do Botafogo. Jogando no clube. Ele falou, vai amanhã cedo lá às 10 horas. Imagina, eu tinha 13 anos e fui contrariando meu pai, mas eu fui, não tinha chuteira, tinha que ter a chuteira, mas eu joguei descalço mesmo, e como eu era canhoto, tive felicidade de fazer alguma coisa, e ali fiquei no Velo, jogando no que se chamava na época juvenil, era juvenil, amador e profissional. Bom, fiz lá a terceira série, ginásio dificílimo, Joaquim Ribeiro, metade da quarta série do ginásio. Aí, a pedido do meu pai, para ser delegado da Secretaria da Fazenda, vagou Rio Preto. Ele pediu Rio Preto, ele tinha uma carreira brilhante, ele não tinha nenhum diploma, mas era uma inteligência rara, meu pai. Ele era guarda-livros. Então, eu terminei o ginásio em Rio Preto, a quarta série. Fiz grandes amigos, tenho aqui até hoje, pessoas que eram muito bem, da boa, enfim, vários que foram colegas. E fiz o colegial. Depois, com 17 anos, sabia que eu tinha que sair, procurar alguma coisa, e fui para São Paulo com 17 anos para trabalhar e estudar. Eu trabalhava com cereais, entrava às 5 da manhã, tudo sonegado, mas ganhava bem, mas ainda dentro do sonho de fazer direito. Como eu passei num concurso do Estado e só tinha vagas em 3 cidades que tinham faculdade de direito, quem passa no concurso não pode começar na capital. E tinha Campinas, tinha Ribeirão Preto, que é faculdade nova, no terceiro ano, ia ser o terceiro ano, e Bauru. Bauru era curso vago, eu me conhecia, sabia que eu era da noite. Se eu fosse fazer um curso vago, eu não ia fazer bem feito. Então, eu fiquei entre Campinas e Ribeirão Preto. Campinas tinha já muito pessoal adiantado na carreira, eu percebi que eu não teria oportunidade de subir. Então, vim para Ribeirão, que era uma região nova, entrei na terceira turma da faculdade, fiquei até formar. Nesse tempo, conheci o Caio na rua, em esquina, embate, e aconteceu como aconteceu. Então, foi assim, uma história de um cigano sem raízes, fui sem raízes. Minha raiz é Ribeirão, então, para mim, isso aqui é minha terra, minha cidade. Quero ficar aqui definitivamente, como pode, de alguma forma. Não tive história de ser alguém em algum lugar. Uma infância feliz em Monte Aprazível e extremamente abençoada em Ribeirão Preto. Mas eu acredito que nós estejamos terminando. Eu gostaria de dar um testemunho aqui acerca do nosso escritório, que eu chamo de meu boteco. Evidentemente que tenho paixão por isso aqui. Eu tive 2 méritos aqui. Pode ser falsa modéstia. Um, de contar como começou, abrir sábado, domingo, etc. Mas o meu mérito maior foi realmente ter, por alguma sorte, capacidade de escolher sucessão. E aí eu falo dos senhores de mais 10 ou 12, 14, 15, que passaram por aqui com uma formação cultural muito superior à minha, um espírito empresarial muito superior ao meu e com uma tolerância muito grande com a minha maneira, às vezes deselegante de ser. Então, eu gostaria de terminar assim. Que isso. Eu especialmente sou ainda muito fã da dona Lucilena, porque a gente tomava as broncas, né? Mas ela dava as broncas. Então, ela, de certa forma, ela vingava todo mundo. Nos sentíamos vingados. Você sabe que eu ia incluir a na minha parte de falar antes de vocês encerrarem. Ouvindo meu pai, passar aqui para vocês um pouco do lado filho, para quem está ouvindo a gente. Eu ia te perguntar. E o que mostra isso, de novo, como é um escritório muito ligado ao amor. Então tem a formação,
tem a parte técnica, mas veja que ele, em termos de gestão, ele realmente fez um grupo que ele escolheu, olhando a capacidade dele preparar, que nós íamos entender e levar para frente. E a partir daí ele começou a nos cobrar em toda a reunião de sócios, cadê o Rodrigo do Rodrigo? Cadê o Evandro do Evandro? Cadê o Marcelo do Marcelo? Então ele já via que o escritório precisava continuar nesse caminho. Do que ele falou? Por que ele é um homem do amor? Porque ele, a vida inteira, ele acordava assobiando, ia no meu quarto, me acordar cantando. E eu sempre tive dificuldade de acordar cedo. Notivo. Pô, paizão, me deixa dormir mais 5 minutos. Ele, inteligentemente, ele já ia mais cedo. Eu, tá bom, hoje. Papai vai fazer a barba e vou. Aí ele entrava no quarto da minha irmã, tomava sapatada, não vou hoje, não sei o quê. E respondia, subia do mesmo jeito. Papai já volta daqui, se dorme mais um pouco. E do mesmo jeito que ele ia cantando, ele é um homem que acorda feliz. E você ter um fundador feliz, que é generoso em distribuir também felicidade, fez e faz toda a diferença. Para mim, como filho, mas para o nosso escritório. Então é o escritório do amor. Nessa passagem, tem muito amor envolvido aí, que é da minha mãe. Como ele falou aqui, pergunta do Rodrigo, que também tinha uma vida estruturada em São José do Rio Preto, uma família totalmente estruturada, e ela veio para acompanhar-se a mulher de um homem que abriu um caminho. E ela abriu. Tendo os filhos aqui, nascidos numa Coab, criando juntos, sem a gente ter a família aqui. Então, uma família muito unida. E entende, primeiro de tudo, a gente se encontra e eu beijo a careca do meu pai até hoje. Hoje a gente não sabe de quem que é a careca, quem que beija a careca de quem. Se o Henrique está junto, confunde mais a gente. O outro amor, o Zé Luiz. Que para quem não assistiu o Pode Brasil, o Zé Luiz Matos, assista. Porque o Zé Luiz entrou com 14 anos, então eu desde menino acompanhando o Zé Luiz. Que eu não sei dizer se é o segundo pai, se é um irmão mais velho. Então o amor veio por quem estava formando o escritório, por isso, o Zé. E queria lembrar, por fim, não é o por fim. O por fim é aquela máquina verde, que o Evandro lembrou desse maravilhoso, eu queria lembrar, aquela máquina é verde. Palmeiras continua sem Mundial. Desde aquela época. E, por fim, lembrar o que a gente está fazendo aqui. O que o Evandro também mencionou. O que o Rodrigo faz todo dia. Os nossos sócios, a nossa equipe, os nossos guardas, que afinam todo dia. Olha que interessante. E os assessores. Porque ninguém vai sozinho sem os parceiros de áreas que nós atuamos, como a gente tem. Então, se pegar o nosso pessoal de marketing, de comunicação, ao ler a gente, eles disseram uma frase que é assim: empreendedorismo empático, jurídico. Foi isso que você criou, paizão. É isso que a gente tenta seguir. Exatamente. É isso que quem chega na gente vê. Primeira coisa, empatia. A vida inteira, a gente se põe no lugar de cliente. Você falou, eu ouço, eu entendo o lugar que ele está, eu entendo ele que ele precisa. Uhum. Aí eu entendo mais do que só, eu não vou fazer uma contestação. Não vou fazer uma ostentação, não. Eu vou entender o empreendedorismo deste. Aí, quando se fala em empreendedorismo, é do nosso escritório, mas é fundamentalmente o do nosso. E aí, a parte jurídica tem que estar muito bem formada. Então, que honra que estar aqui com todos vocês, sim. Mas foi isso que me veio, o nosso fundador, já ensinando isso, a gente dando sequência juntos. Eu acabei, o doutor Rodrigo falou, para falar da família. A Lucilena era professora primária em Guarulhos, Grupo Escolar Estação de Torres de Tibagi. E eu já aqui em Ribeirão Preto, fazendo a faculdade de Direito. Meu irmão se casou em São José do Rio Preto, a família dela é de Rio Preto. Eu fui ao casamento e ela também foi para Rio Preto, porque eram férias, era dia 10 de janeiro. E no dia seguinte, cedo ao casamento, eu fui à piscina do Automóvel Clube, dar uma olhada. Eu tinha frequentado lá algum tempo, morei só 1 ano e meio em Rio Preto, aí 2 anos. E vi a Lucilena, achei linda, sensual, me atraiu sexualmente. Minha mãe. Aquela época dos hormônios. Fui falar com ela sem conhecer. Falei, eu me chamo Brasil. O senhor já era cara de pau. Não. E eu falei, você vem à noite ao clube dançar? Ela falou, vem. Tinha uma boate no clube à noite. Eu atirei para dançar e falei, vamos namorar? Ela falou, vamos namorar. No mesmo dia. Como ela voltou para São Paulo e eu para Ribeirão, eu ia aos finais de semana, pegava o cometa, saía da faculdade 11 horas da noite, chegava às 6 da manhã, pegava um hotelzinho em frente à Estação da Luz, que era mais barato, tomava um banho, pegava um ônibus e ia para Guarulhos, para pegar naqueles sábados, tinha aula naquela época.
e passávamos os sábados e domingos juntos. Passado um ano e meio, ela precisou voltar para Rio Preto, por alguma outra questão, e eu fiquei aqui em Ribeirão, com a minha velha continuamos namorando, e um ano ficamos namorando, noivamos e casamos. E ela largou tudo, largou família, pai, mãe, 6 irmãos, ela era mais velha, e veio morar comigo em Ribeirão, não tínhamos nada. Então, isso me obrigou a ser extremamente leal, extremamente devedor a ela, e sou até hoje, gosto muito da minha mulher, acho minha mulher linda, maravilhosa, inteligentíssima, criou meus filhos, eu não tive tempo de criar meus filhos, então eu devo muito, tudo que se passou comigo, devo muito a Luciana. Espera aí, ele foi muito presente. Isso é uma coisa muito difícil para a tua geração. Tudo que você falou da mamãe, eu assino embaixo, espetacular, acho que mudou a tua vida, mudou a nossa vida. E eu me lembro bem do namoro de vocês, eu passei bastante sufoco. São umas viagens mais difíceis para mim de chacoalhar. Mas a sua presença como pai, espetacular. O meu pai jogava futebol comigo toda noite. Ele é esse craque que omitiu isso na vida dele. Ele jogava futebol. O meu pai ia me buscar na escola. O meu pai, como eu disse, acordava de manhã. Não tinha condição financeira e às vezes a gente queria ir no parque. Uma vez por mês ele levava a gente no parquinho. Então, eu preciso constar, a gente está contando a história dele, desculpa aqui. Sim. Um pai que até hoje eu me questiono. E quando nasceu meu filho, meu primeiro filho, João Pedro, depois Joaquim, Maju, mas quando nasceu o primeiro, eu fui na casa dele e da minha mãe para agradecer como é que eles deram, toda a estrutura que a gente já tinha hoje para criar filho. Mas fundamentalmente, como é que ele era tão presente. Então, eu divirjo do relator nessa parte. É que para nós pais, né, nunca é o suficiente, né? A gente sempre gostaria de... Mas a gente tem certeza, porque a gente viveu essa relação de vocês todo esse tempo, né, Marcelo? E a dona Lúcia já era uma mulher de visão, né? Ela já ela investiu bem, hein? E veio cuidado financeiro aqui, né, gente? Tem um ponto importante. No momento de crescimento do escritório, o meu pai chama a minha mãe para cuidar do financeiro e fazer. Então é interessante que teve um crescimento familiar que ele podia ter mantido na família, ela podia ter essa visão e não. Na criação. Então, é uma harmonia, uma simbiose também quando precisou dentro do escritório. A mamãe foi muito importante. Muito. Por trás de um CNPJ sempre tem um CPF muito forte. Como eu disse, eu lembro de eu acho que... Eu vou encerrar minha fala aqui, depois eu passo a palavra para o Evandro, mas eu acho que a grande capacidade do senhor foi fortalecer esse CPF, trazer vários outros CPFs, né? Isso poucos fazem. Sabemos de muitos advogados, grandes advogados, cuja história teve um começo, um meio e um fim. E eu digo que o senhor construiu algo para a eternidade. Né? O senhor construiu algo que, com certeza, nós sabemos que existirá daqui 100, daqui 150, daqui 200 anos. E essa talvez seja a nossa maior responsabilidade. Também não poderia deixar de aproveitar esse momento para agradecer, né, dizer da minha profunda consideração. Estou aqui há 23 anos, fui convidado aqui pelo Marcelo. Também tenho uma história de vida bem delicada e o escritório, sempre que eu precisei, estendeu a mão. Então, gratidão é algo para poucos. São poucas as pessoas que eu conheci na minha vida que são gratas à história, às pessoas que realmente abriram caminhos, abriram portas. E a família Salomão, eu tenho essa dívida eterna. Sempre lutei muito para tentar recompensar, para tentar devolver, mas eu acho que a gente conseguiu. A gente tem que aproveitar esses momentos. Muitas vezes nós brigamos, né, doutor? Mas eu sempre fiz questão de dizer, a gente só luta e só briga quando a gente tem interesse, gosta, ama. E eu sempre me senti muito em casa, que desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu sentia, e sempre falei isso na minha casa, que o escritório era a extensão da minha casa. Eu nunca fiz a separação escritório, minha casa, porque eu sempre
me senti muito bem acolhido aqui. Então, gostaria de encerrar minha fala deixando esse registro para vocês. Que lindo. Muito obrigado. Você mudou e melhorou muito, escritório. Muito. Muito. Meus queridos, olha, assim, passa um filme na cabeça, né? Mas o tempo passa e a gente vai chegando ao fim de mais um Pod Brasil, chegando ao fim da primeira temporada. Queria te agradecer, Brasil, por estar conosco nesse encerramento aqui. Como o Rodrigo sempre menciona aqui, né? Pod Brasil é um séjour do século XXI, né? E a gente tenta fazer dele aqui um lugar de contar histórias, de conhecer negócios dos clientes, discutir direito num país que a segurança jurídica nem sempre é um ativo muito forte e que a gente, como advogado, busca encontrar. Marcelo, como eu falei no começo, prazer terminar o Pod Brasil com você e o Rodrigo, como nós começamos no primeiro episódio, né? E nos prepararmos para 2025. Né? Nós chegamos aqui a quase 60 mil visualizações dos nossos 40 episódios. Esse é o episódio número 40 do Pod Brasil. Um sonho, mais um sonho que a gente sonhou juntos e que tem conseguido realizar ao longo desse tempo. A gente para hoje aqui, 17 de dezembro, né? Dá um tempinho, porque as próximas 2 terças-feiras são véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Ninguém vai assistir Pod Brasil de Natal e de Ano Novo. Mas tem aí 40 episódios para buscar, tem os cortes que acontecem. Eu queria terminar o ano aqui desejando um Feliz Natal para todo mundo que nos acompanhou esse ano todo e desejando que 2025 seja um tempo de novas conquistas, porque virão novos desafios dos mais variados possíveis e que a gente possa andar juntos para vencer cada um desses desafios, né? E construir um escritório, uma cidade, um estado, um país e um planeta cada vez melhor. Essa aqui tem que ser a missão de qualquer pessoa, tem que ser a missão de qualquer empresa. E aqui as coisas acontecem assim porque tivemos bons exemplos, que começaram contigo, passaram ali pelo Ricardo Marque, pelo Zé Luiz, que esteve aqui outro dia, e a nossa geração aqui, que já está no meio do caminho, procura seguir esses passos e também ser referência para quem vem depois de nós e que também possam se inspirar nas coisas que a gente faz, como a gente se inspirou nas coisas que vocês fizeram. Muitíssimo obrigado pelos ensinamentos, pela jornada. É como eu digo sempre, é uma honra andar ao lado de vocês aqui. Hoje está difícil de terminar esse Pod Brasil. Pessoal, esse foi mais um Pod Brasil especialíssimo, episódio número 40, encerramento da temporada 2024. A gente vai dar um tempinho em janeiro, vai ter cenário novo, cara nova, projeto editorial novo. Em fevereiro, a gente volta com a segunda temporada do Pod Brasil. E a gente espera vocês, todas as terças-feiras, às 19 horas, nos principais streamings de vídeo, especialmente no YouTube e no Spotify. Sejam bem-vindos. Se quiserem mandar mensagem, sugerir temas, fala com a gente no podbrasil@brasilsalomão.com.br ou nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia em 2024 e até 2025.